Oi, tudo certo por aí? Na aulinha de hoje a gente tem nada mais, nada menos que elas, as proteínas. O grupo de moléculas mais versáteis que a gente tem no nosso organismo. E não só no nosso organismo, como em todos os seres vivos, tá, gente? As proteínas, elas são muito reconhecidas e muito cobradas nos vestibulares e no Enem, porque elas fazem muitas funções. Basicamente, elas fazem as células funcionarem. A maior parte das funções de processos relacionados a uma célula envolvem a participação de proteínas, tá? Então elas são extremamente versáteis e por isso que aparecem bastante nas provas de diferentes concursos. Agora vamos passar aqui para os nossos slidezinhos e vamos falar das proteínas, tá? Esse nome proteínas vem de proteus, é o primeiro, prioridade, importante, justamente pela grande importância desse grupo de moléculas dentro da célula, tá bom? Exemplos de proteínas que nós temos. Você já ouviu falar da insulina, né? Proteína é algo muito comum no nosso dia a dia, tá? E eu tenho certeza que você já ouviu falar da insulina, que é um hormônio que a gente produz, né? Nosso pâncreas produz, que está relacionado ao controle da glicose no sangue, tá? E que pessoas com diabetes têm problemas para produzir ou têm resistência a esse tipo de hormônio. Exemplo, então, de proteína, insulina, tá? Nós temos também a queratina, que está na nossa pele, nas nossas unhas, no nosso cabelo, uma proteína estrutural que confere resistência à perda de água, impermeabiliza a nossa pele, ajuda a gente a formar estruturas rígidas, tá? Para proteger outras partes específicas do corpo. A gente tem não só na gente, mas a gente também tem lá nos répteis, tem lá nas aves, tá? Queratina é uma proteína. Tá? Nós temos a actina e miosina, que compondo os músculos, tá? A actina e miosina são dois tipos de proteínas que formam linhas paralelas em banda, que uma desliza sobre a outra, e isso dá a característica típica das fibras musculares, que é a capacidade de contração. Então, elas deslizam, o músculo contrai, elas escorregam de volta, o músculo, né? O músculo relaxa, tá certo? E aí, gente, outro exemplo que nós temos as enzimas digestivas. Nós temos diferentes enzimas que participam da digestão de amido, de glicogênio, de carboidratos, proteínas, lipídios, de tudo que é grupo químico que a gente tem, tá? Enzimas que participam da quebra desses elementos e ajudam a gente a absorver, então, esses nutrientes para construir nosso corpício, tá? Uma coisa que você deve ter observado, ó, insulina, queratina, actina, miosina, tudo termina em quê? Em ina. Né? As proteínas, ó, proteína, ina, tá? Quando aparece essa terminação ina, isso é um indicativo forte que a gente está falando de proteína. Mas cuidado, é um indicativo, não é uma sentença. Terminou em ina é proteína. Por exemplo, a gente tem a quitina, lá no exoesqueleto dos artrópodes, na parede celular dos fungos. E a quitina, mesmo que termine com ina, não é uma proteína, é um carboidrato, um polissacarídeo. Então, cuidado com isso. Te dá uma direção, mas não te dá uma sentença final, tá? É uma ajuda para a gente lembrar desse grupo. Vamos continuar aqui, então. Então, falando das proteínas, do que são feitas, né? Como são construídas, hoje na aula de biologia, tá certo? Então, a composição, do que as proteínas são feitas? As proteínas são formadas pela união entre aminoácidos, tá? Então, as proteínas, a gente diz que elas são polímeros de aminoácidos. Olha aqui o nome, conversa com a biologia, deixa ela falar com você. Poli, muitos, mero, partes. Então, proteínas são formadas por muitas partes que se repetem e essas partes são os aminoácidos, tá? Então a gente diz que isso é um polímero de aminoácidos, uma macromolécula. Se a gente for fazer aquela analogia legal do colar de pérolas, uma proteína é um colar de pérolas e cada pérolazinha seria um aminoácido, tá bom? Beleza? E o que é um aminoácido, professora? Bom, um aminoácido, olha de novo a biologia, deixa ela falar contigo, é uma molécula que tem uma parte constante, tá? Que gira ao redor de um carbono e tem de um lado o grupo amina e do outro o grupo ácido. Então, o que é um aminoácido? Essa é a estrutura de um deles, ó. Nós temos um carbono central, afinal nós estamos falando de um composto orgânico, né? Que gira em torno de carbono e hidrogênio, tá? E esse carbono, lembra lá, ele faz 4 ligações. Uma ligação bem simples, um hidrogêniozinho, tá? Outra ligação é com o grupo NH2, que é o grupo amina, né, o amino que a gente chama lá na química orgânica. Do outro ladinho desse carbono nós temos um grupo carboxila, C-OH, que é um grupo ácido, tá? Então por isso que o nome é aminoácido, esse grupo amino e esse grupo ácido é o que dá a característica marcante dessa molécula.
E na quarta ligação nós temos um grupo R, que é chamado de radical variável. É a única parte do aminoácido que é variável. Nós temos 20, 21 tipos, dependendo do autor que considera, tá? De aminoácidos, mas a única parte que muda é esse grupo R. Então, olha lá. Lembra que para ser um aminoácido tem que ter amina e tem que ter grupo ácido. Então, qual é a parte fixa? Esse carbono central, que a gente chama de alfa, que faz 4 ligações, tá? O hidrogênio, em uma dessas ligações. Nessa outra ligação, grupo amina, NH2. No outro, uma ligação do grupo ácido, C duplo OH. E tudo isso é constante, uma parte fixa. Não interessa o tipo de aminoácido que eu estou falando, sempre vai ser assim. E aqui, nesse quarto ligante, que a gente chama de cadeia lateral, tá? A gente tem o grupo R, o radical, que é a única parte variável entre os 20 tipos de aminoácido, ou seja, é a única parte que eu vou encontrar diferente em cada tipo de aminoácido, ela que vai determinar qual é o aminoácido em questão, tá bom? Isso cai bastante em questão, fica ligado nisso, a única parte variável é essa, senão não ia ser um aminoácido, tá bom? Quais são os tipos de aminoácidos? O que eu tenho disponível para construir proteínas? Olha lá, os 20 tipos de aminoácidos são determinados por quem? Por quem? Pelo radical variável, aquela cadeia lateral. Então, nós temos aí, para os vestibulares de maneira geral, 20 tipos de aminoácido. E olha aqui comigo, ó. Carbono central, hidrogênio, grupamento ácido, grupamento amina. E aqui, a cadeia variável é uma metila. O nome desse aminoácido é alanina. Você precisa decorar tudo isso. Mentira! Deu um frio na barriga aí, né? Ficou assustado. Não precisa decorar, tá, gente? Longe disso. Você só precisa saber a estrutura básica de um aminoácido e não precisa saber quais são esses tipos de aminoácido. Você precisa saber que eles são variáveis entre si em relação à cadeia lateral, tá? E você veja que em todos eles, qualquer um que eu olhar, eu vou encontrar esse mesmo Ctrl+C, Ctrl+V das partes fixas e só que vai variar é a cadeia lateral e por conta disso a gente vai ter os tipos diferentes de aminoácido, tá bom? Inclusive isso aqui vai dar o caráter ácido para alguns aminoácidos, como por exemplo o ácido aspartico, o ácido glutâmico, caráter básico para outros, como a arginina, tá? Vai dar caráter apolar, polar, depende, tipo assim, é isso que vai definir qual é a característica química desse aminoácido. E aí, uma outra classificação importante em relação a tipos de aminoácido é se esses aminoácidos são produzidos pela gente, pensando em animais, né, pensando em humanos, ou se a gente precisa obter eles pela alimentação. Lembra que proteínas elas são essenciais para o nosso funcionamento. E para construir as proteínas, a gente precisa dos aminoácidos. Da onde esses aminoácidos vêm? Ó, os aminoácidos naturais, pensa aí, natural. O seu corpo é capaz de produzir. Tá? Então, ele pega uma matéria-prima, é capaz de construir esse aminoácido. Então, são produzidos pelo próprio organismo. Por exemplo, glicina, alanina. Nós temos aí 12 tipos de aminoácido. Tá? Se a gente estiver falando de adultos e 11 tipos se a gente estiver falando de crianças. Mas isso é detalhe. E nós temos aminoácidos essenciais ou não naturais. Essa nomenclatura eu acho confusa, tá? Porque você pensa assim, professor, um aminoácido essencial. Meu corpo produz, porque ele é essencial. Não, esse é um aminoácido que só obtém por meio da alimentação. Ele é não natural ou essencial, tá? Você só consegue obter ele a partir da alimentação, ou seja, seu corpo não é capaz de produzir. Então, para você ter proteínas com esses aminoácidos, você precisa ter ingerido eles na alimentação. E eles são 8 ou 9, dependendo da fase de vida da pessoa, tá? E um exemplo legal aqui é que a gente tem uma dieta, a dieta do brasileiro, ela é muito rica, né, nesses aminoácidos. Por exemplo, arroz com feijão, tá? São 2 exemplos de proteínas, não de proteínas, né? São alimentos que contêm proteínas, nesse caso alimentos vegetais, que quando combinados, arroz com feijão, eles fornecem todos os aminoácidos essenciais para que a gente construa nossas proteínas, ou seja, a gente não precisa consumir carne e quando a gente pensa em alimentação brasileira, só esse basicão arroz com feijão já é capaz de disponibilizar para a gente esses aminoácidos essenciais, ou seja, que a gente não consegue construir. Tá bom? Então, prato brasileiro, ó, prato de milhões, muito rico nutricionalmente em diferentes componentes, carboidratos, proteínas, tá? Sais minerais, tá certo? Aí, professora, beleza, falamos dos aminoácidos, que são as unidades que compõem as proteínas, falamos quais são os tipos, o que é variável entre eles. E agora, como é que eu ligo esses aminoácidos para formar uma proteína? Bom, a ligação entre 2 aminoácidos, para a gente começar a formar um peptídeo, depois uma proteína, é chamada de ligação peptídica, tá? Entre o grupo amina, de um aminoácido, e o grupo ácido do outro. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho o aminoácido 1. Como é que eu sei que isso é um aminoácido? Bora, me responde aí. O que ele tem, ó? Carbono, hidrogênio, tá? Carbono central, hidrogênio, grupamento amina, grupamento ácido.
E esse outro aqui, carbono, grupamento amina, grupamento ácido, hidrogênio, radical variável. Não interessa qual é o radical, vamos dizer que eles são diferentes, tá? Então, eu tenho aqui 2 aminoácidos. Como é que eles vão se unir, tá? O grupamento ácido de um aminoácido, a hidroxila, especificamente esse OH, interage com o hidrogênio do outro aminoácido, tá? Que vai se ligar. E aí, quando eles interagem, ó, H mais O mais H dá H2O, que é uma molécula de água que é liberada. E aí, esse carbono fica com uma ligação pendente ali, sobrando, passível de se ligar, né? E esse nitrogênio também fica com uma ligação sobrando. Então, estabelece uma ligação entre o grupamento ácido de um e o amino do outro. Ligação peptídica, uma ligação covalente, forte, tá bom? E isso a gente chama de ligação, é uma ligação por desidratação, uma reação de desidratação, porque para formar essa ligação é perdida uma molécula de água, ou é liberada uma molécula de água. Então tá aqui a ligação peptídica, ó, entre o aminoácido 1, aminoácido 2, grupamento carboxila e grupamento amina do outro, tá certo? E aí a moléculazinha de água aqui sendo liberada. Se eu quiser fazer o inverso, a gente disse que as proteínas elas são hidrolisadas, porque se eu quiser separar os aminoácidos, eu tenho que fornecer moléculas de água para que esses aminoácidos sejam restituídos, tá bom? Vamos treinar aqui umas questõezinhas que podem aparecer por aí, ó. Como calcular o número de ligações peptídicas, moléculas de água liberadas e número de aminoácidos de uma proteína? Exemplo, quantas ligações peptídicas uma proteína com 100 aminoácidos possui? Aí, na sua cabeça, eu sei que você pensou assim, ó, professora, a cada 2 aminoácidos uma ligação, então deu 50 ligações peptídicas para formar uma proteína de 100 aminoácidos. Não, se você ligar 50, se tiver 50 ligações peptídicas, você vai ter 50 pares de aminoácidos, mas eles não vão estar conectados entre si. Você pensa, ó, 100 aminoácidos ligados, pensa 100 pessoas de mãos dadas. Quantas ligações vão ter entre elas, tá? Vai ter 99, porque os 2 da ponta vão estar soltinhos. Beleza? Beleza? Então, ó, quantas ligações peptídicas uma proteína com 100 aminoácidos possui? O número de ligações é o número de aminoácidos menos 1, porque as extremidades ficam livres. Tá certo? Quantas moléculas de água uma proteína com 100 aminoácidos libera ao ser formada? O que é? O que é essa pergunta? É a mesma pergunta da de cima. É a mesma resposta. Por quê? Porque cada vez que forma uma ligação peptídica, uma molécula de água é liberada. Então, o número de moléculas de água liberadas é igual ao número de aminoácidos que eu tenho na proteína menos 1. Ou seja, o mesmo tanto de ligações que forem formadas vai ser a quantidade de moléculas de água liberada. Beleza? Então, são dois jeitos diferentes de perguntar a mesma coisa. E uma terceira pergunta que pode ser feita. Quantos aminoácidos possui uma proteína com 100 ligações peptídicas? Aí a gente ajusta, tá? Que essa equação aqui da primeira, o número de aminoácidos, eu passo um para cá, ele muda de sinal, né? Então, eu fico o número de aminoácidos, ligações peptídicas mais 1. Então, se tem o quê? Se tem 100 ligações peptídicas, eu quero saber o número de aminoácidos, eu somo 100 com 1, vai ter 101 aminoácidos nessa proteína com 100 ligações peptídicas, beleza? Isso aqui pode parecer um pouquinho confuso no início, mas você tem que treinar um pouquinho para entender, isso vai te dar mais clareza sobre formação de proteína, sobre ligação peptídica. Depois você treina um pouquinho mais aí. E agora, a parte que geralmente é bem cobrada nas questões de vestibulares e Enem, as funções da proteína. Quando eu ligo um monte de aminoácido, esses aminoácidos eles podem adquirir diversas funções, dependendo da combinação que eu faço ali. E essas funções são muito versáteis, tanto que a gente diz que as proteínas é o grupo mais versátil em termos de função. É mais diversa, tá? Tem muitas possibilidades quando eu falo de proteína. Exemplo, primeira função aqui que a gente vai listar, função estrutural ou plástica. São proteínas que estão o quê? Compondo a carcaça, o organismo, a estrutura desses seres vivos. Estão dando forma para esses seres vivos. Exemplo, queratina e colágeno. Olha lá, queratina é aquela proteína que a gente encontra na pele, cabelo, unhas, tá? E ela faz parte da composição estrutural do nosso corpo. O colágeno, olha esse nome, colágeno, geno, origem, cola é a função dele. O colágeno é uma proteína que integra tecidos, muito abundante lá no tecido conjuntivo ou conectivo, que integra os outros tecidos, tá? Ele faz uma cola, ele mantém o corpo estruturado, tá? Não é à toa que quando a gente vai envelhecendo, a gente diminui a produção de colágeno, nossa pele fica mais flácidazinha, né? Por quê? Porque a gente tá perdendo essa cola entre os tecidos e fica tudo um pouquinho mais frouxo, tá certo? Olha o cuidado com aquela terminação ina. Queratina, beleza, proteína, mas colágeno não termina com ina. Aí não vai ser proteína?
Vai sim, tá? Inclusive o colágeno, com essa função estrutural, ele é a proteína mais abundante do nosso corpo. Se a gente pegar lá todas as proteínas que a gente tem no nosso corpo, 40% corresponde a colágeno, tá bom? Outras funções, professora? Função hormonal. Quando a gente liga um monte de aminoácido por ligação peptídica, essa molécula formada pode ter a função, por exemplo, de regular processos biológicos, que é isso que uma função hormonal faz. E aí eu te relembro, lá na aula de lipídios a gente falou, cuidado com função hormonal, porque hormônio não é um grupo químico. Hormônio é o que essa molécula faz, é um regulador de processos. Então nós temos hormônios que são lipídicos, que são proteicos, que tem outra composição química, tá? Então cuidado, não existe um grupo químico que corresponde ao hormônio, mas sim uma função correspondente ao hormônio que pode ser feita por diferentes grupos químicos dentro dos seres vivos. Então, ó, função hormonal, então, é a função de regulação de processos. Exemplo, a insulina e o glucagon são duas proteínas antagonistas que atuam no controle da quantidade de glicose no sangue. A insulina vai lá, diminui a quantidade de glicose no sangue, porque joga a glicose do sangue para a célula. E o glucagon, ele vai lá nos nossos estoques de glicose, que está na forma de glicogênio, no nosso fígado e no nosso músculo, e quando a glicose está baixinha no sangue, ele corre lá na despensa, na reserva, e fala, vamos jogar glicose no sangue. Então, um aumenta a concentração de glicose no sangue e o outro diminui, tá certo? Funções antagonistas. Os dois são compostos de aminoácidos, então são proteínas. Nós temos também a somatotrofina, que é, soma corpo, trofos, nutrição, alimento. Somatotrofina é o hormônio do crescimento, que faz a gente crescer, alongar ossos, tá? É o hormônio do crescimento. Ele também é feito de aminoácidos e também, portanto, é uma proteína. Nós temos aí função defesa imunológica com as proteínas. Por exemplo, a gente fala bastante de anticorpos, né? O que são os anticorpos? Os anticorpos são proteínas que se ligam geralmente a corpos estranhos e marcam esses corpos estranhos para degradação. Ou seja, quando a gente sofre uma invasão, por exemplo, por uma bactéria patogênica que causa doença, tá? A gente precisa identificar essa ameaça, marcar, botar bandeirinhas nela e falar, degrada aí células do sistema imune. Então, o anticorpo em si, ele não degrada nada, ele marca para destruição. E anticorpos são feitos de proteínas, são feitas de aminoácidos. O nome técnico deles, imunoglobulinas. Imuno porque é função da imunidade, né? E globulina porque é a estrutura globosa tridimensional deles, tá certo? Então, mais uma função das proteínas. Outra função, transporte. Nós temos várias proteínas que atuam no deslocamento de substâncias, seguram essas substâncias e ajudam a transportar. Exemplo, nós temos a hemoglobina, hemo, sangue, globo, a estrutura dela também, tá? Que participa do transporte de gás e oxigênio. Então, pensa aí, você respirou, o ar entrou, tem gás e oxigênio aí, mas ele tá aqui só no pulmão. Como é que ele vai ser distribuído para todas as células do nosso corpo? A gente tem a célula vermelha, a hemácia, lá no nosso sangue, dentro dela tem milhões de moléculas de hemoglobina, tá? Que vão agarrar temporariamente esse gás oxigênio e vão distribuir para todas as nossas células, para que elas façam respiração celular, ou seja, produzam energia, tá bom? Outro exemplo de proteína que nós temos de transporte são as permeases, que são proteínas que formam canais, tá? Canais ou são moléculas transportadoras lá na membrana plasmática. Lembra que a membrana é majoritariamente composta por fosfolipídios, né? Então, gorduras, tá? Não gorduras, sim, fosfolipídios é um grupo específico de lipídios, tá? E entre esses fosfolipídios nós temos transportadores proteicos. Exemplo, nós temos proteínas carregadoras ou carreadoras, as permeases, que possibilitam a troca de substâncias, tá? Entre a membrana do meio externo para o interno ou vice-versa. Exemplo lá que a gente tem, a difusão facilitada, lembra? Que a gente vai estudar. Lembra não, né? Porque a gente não estudou. Mas a gente vai estudar lá mais pra frente. A difusão facilitada é um transporte de soluto com auxílio de uma proteína a favor do gradiente de concentração, tá? Sem gasto de energia. Beleza? Outra coisa, função energética, tá? Proteínas podem fornecer energia, tá? Muitas proteínas podem ser catabolizadas. Tá certo. Podem ser degradadas e com isso fornecer energia. Exemplo, nós temos a ovoalbumina, que está lá no ovo, a proteína mais abundante da clara do ovo. Nós temos a caseína no leite, tá? Nós temos os músculos de animais, que também são usados, né, como fonte de alimento para proteínas. Então, tudo isso também tem função energética, fornece caloria, fornece ATP, a gente consegue degradar e fornecer ATP para o nosso corpo com base nessa matéria-prima, tá? E a última função
que é uma das mais cobradas, mais importantes, que é a função enzimática, que é a função de quê? Acelerar reações químicas, por isso que elas são tão versáteis. Olha, gente, a gente é um conjunto de reações químicas e as enzimas estão por trás, estão possibilitando essas reações químicas de acontecer em tempo hábil, para que a vida, né, seja possível. Então, por isso que as proteínas, elas têm todas essas funções, são todas muito importantes, e aqui ainda fecha com chave de ouro, função enzimática. Nós temos milhões de tipos de enzimas para cada tipo de reação química. Isso é mas tão importante que tem uma aula só sobre enzimas te esperando, tá? É a próxima aula. Exemplos de proteínas com função enzimática: lactases, lipases, olha essa terminação, ases, tá? São enzimas que acelera uma reação química, seja de quebra, por exemplo, lactase que quebra lactose, lipase que quebra lipídio, ou de construção, como as polimerases, que podem construir DNAs, proteínas, RNA, tá bom? Você vai estudar bastante enzima na próxima aula comigo, viu? É um assunto indispensável para você ir para a prova de vestibular ou de Enem. Então aqui, ó, para quem gosta de ler mais com calma, nós temos aqui as funções das proteínas. Então, proteínas enzimáticas, ó, participam da catálise, da aceleração, tá, de reações químicas. E é uma aceleração seletiva, porque para cada tipo de enzima, para cada tipo de reação química, nós temos uma enzima por trás. Então, é altamente específica essa ação de catálise de reação, tá bom? Nós temos proteínas de armazenamento, por exemplo, exemplo da albumina. É uma forma de armazenamento, é uma proteína de armazenamento de aminoácidos dentro da clarinha do ovo, que seria consumida pelo embrião, tá ali, pode ser um pintinho, um réptil, né? Uma ave, um réptil, que vai usar esses aminoácidos que estão ali sob forma dessa proteína para construir o seu corpo, tá? Nós temos proteínas de defesa, que a gente falou ali dos anticorpos, tá bom? Que marcam moléculas para degradação, corpos estranhos. Proteínas de transporte, é o que a gente falou, tem as que estão lá na membrana plasmática, membranas celulares, que possibilitam o trânsito de substâncias, tá, entre meio externo e interno da célula. Nós temos proteínas hormonais que coordenam atividades no organismo. A gente falou aqui, ó, da insulina, do glucagon, controlando o nível de glicose no sangue, tá? Proteínas receptoras, isso aqui a gente não falou antes, mas é uma outra função importante, tá? A gente capta estímulos do meio com auxílio de diferentes receptores. Alguns deles são proteicos, então as células entendem onde elas estão, conversam entre si, com a ajuda também de proteínas receptoras. Proteínas motoras e contráteis, a gente falou, alguns livros trazem como classificação de proteína estrutural, porque compõe músculo, outros como proteína motor e contrátil, tá? Exemplos: a actina e miosina, que uma desliza sobre a outra e possibilita contração e relaxamento muscular, tá? Proteínas estruturais que participam de sustentação, forma, estrutura do corpo. Exemplo, nós temos lá o colágeno, nós temos a queratina, tá bom? Então, assim, gente, falou de proteína, é um grupo muito versátil, muita função, tá? Não esquece disso. E aí, professoras, esse monte de função tem a ver com o quê? Com a diversidade de tipos de proteínas que podem ser formadas. Pensa comigo aqui, ó. Quantos tipos diferentes de proteínas existem, professora? E aí, o que vocês acham? Tá? Para explicar essa ideia, eu vou te fazer uma analogia com o alfabeto. Como se as letras do alfabeto fossem aminoácidos e as proteínas fossem palavras. E eu te devolvo a pergunta assim: quantas palavras podemos formar com as letras do alfabeto? Aí a gente tem lá, ó, 26 letras no alfabeto. Quantas palavras a gente consegue formar com 26 letras? Ou seja, quantas combinações eu posso fazer aqui? Você vai dizer: nossa, professora, infinitas. Tendendo ao infinito, eu posso formar palavras de tudo que é jeito, combinando 26 letras. É verdade, né? A gente pode, ó. Aqui eu botei um monte de palavra associada a seu processo de aprendizagem, né? Muitas vezes aí, aprender, persistir, ser resiliente, se dedicar, né, gente? Vitória, otimismo, iniciativa, sonho, coragem, excelência. Tudo palavra para te botar lá para cima, porque eu sei que você está estudando para vestibular, para Enem, e isso é cansativo. Então isso aqui foi um momento aqui, ó, de carinho da prof com você. Essas palavras aqui a gente constrói combinando letras do alfabeto. Então, vamos dizer que as palavras, ó, como são formadas de letras, a gente pode fazer analogia, cada letra é um aminoácido, dependendo da forma como eu combino, quais tipos de letras eu combino, eu formo diferentes palavras. Não é isso? A mesma coisa vale para quem? Para as proteínas. Então, quantas proteínas eu posso formar com 20 tipos de aminoácidos? Inúmeras,
tá? A gente tem lá um limite mínimo de aminoácidos para formar uma proteína, que alguns convencionam como 70 aminoácidos, tá? Mas esse valor nem está sendo mais muito utilizado, não. Basta, para eu formar inúmeros tipos de proteína, basta eu variar 3 fatores. Os tipos de letras, ou seja, seriam os aminoácidos que estão presentes, a quantidade de letras que vai ter naquela palavra, então ela pode ter letras em quantidades diferentes, o significado vai ser diferente, e a ordem que essas letras aparecem. Quer ver? Pensa assim, ó. Pensa na palavra amor, 4 letras, tá? E Roma, que é amor ao contrário, que também tem as 4 letras, tá? E os mesmos tipos de letras. Elas passam o mesmo significado, mesmo tendo o mesmo tipo e a mesma quantidade de letras. Roma e amor? Não. Por quê? Porque quando eu mudo a ordem em que elas são organizadas, o sentido muda. E com as proteínas é assim também. Às vezes eu tenho a mesma quantidade de aminoácidos, os mesmos tipos de aminoácidos, mas eles estão ligados numa ordem diferente. E isso muda a função biológica dessa proteína, tá bom? Então, a mesma coisa vale para aminoácidos e proteínas. Aqui, aminoácidos são as letras e proteínas são as palavras. Tem aquela propaganda lá que fala as motos são os jet skis são as motos, os carros são as lanchas, né? Aquela propaganda antiga. Mesma coisa aqui, tá bom? Aminoácidos são as letras e proteínas são as palavras. A mesma analogia a gente consegue para entender a diversidade de tipos de proteínas. Só você ter uma noção aí. No corpo humano, nosso corpo, ele tem mais de 6 milhões de tipos diferentes de proteínas, cada uma com sua função e sua estrutura. Olha que louco isso, né? É muito complexo, mas é muito legal. E como é que, quando eu vou juntando esses aminoácidos, como é que eles se estruturam, como é que eles se organizam quimicamente? A gente tem 3 níveis de organização estrutural das proteínas, que é a primário, secundário e terciário. O quaternário a gente vai ver que é quando eu junto vários terciários, tá? Então ele não é um nível de organização adicional, ele é só uma junção do maior nível possível, que é a estrutura terciária. O que é a estrutura primária? A estrutura primária é a estrutura linear de aminoácidos, ou seja, são os aminoácidos ligados através de ligações peptídicas, aquela que a gente falou antes, tá certo? Esses aminoácidos, eles são moléculas, né, gente? Então, quando eles vão se ligando, eles também vão interagindo. Quando eles interagem pela parte fixa, aquela parte que não é variável, grupamento amino, grupamento ácido, eles dão a estrutura secundária, tá? Que é sempre de 2 tipos básicos, tá? Sempre não, mas tem 2 tipos mais básicos, que é alfa-hélice e folha beta. Então, ou é uma hélicezinha que forma, ou é tipo um preguiadinho, zigue-zaguezinho, tá? Porque isso vai ser igual para todas as proteínas, porque as partes fixas dos aminoácidos são as mesmas, independente das proteínas. E aí, a estrutura terciária ela é única de cada proteína, ou seja, ela vai depender do tipo de aminoácido que está ali. Então, ela é formada a partir daquela parte variável dos aminoácidos, como essas partes variáveis interagem entre si por diferentes ligações químicas. Então, por isso que cada proteína vai ter uma estrutura diferente, por conta da variação dos tipos de aminoácidos que estão ali e como eles vão interagir especificamente entre si, tá? Então, essa aqui, a estrutura terciária, é a estrutura onde a proteína tem função, tem forma e função, tá? É aqui que ela executa a sua função, de acordo com os tipos de aminoácidos que estão presentes. E a estrutura quaternária é quando eu ligo várias estruturas terciárias, mais de uma subunidade, tá bom? Vamos aprofundar aqui, ó, pra gente ver em mais detalhe. A estrutura primária é a cadeia linear de aminoácidos. Então, olha aqui, os aminoácidos, tá, ligados entre si aqui, ó, por ligações peptídicas, tá vendo? 3 aminoácidos. Fica um grupo amina livre aqui no cantinho e no final fica um grupo carboxila que não foi ligado também, tá? Então, olha aqui eu tenho uma proteína chamada de transtiretina, tá? E olha aqui, ó, ela tem mais de 125 aminoácidos e todos estão ligados por ligações peptídicas. A estrutura linear dela, sequencial de aminoácidos, é chamada de estrutura primária. Quando essa estrutura primária, esses aminoácidos vão interagindo pelas partes fixas, isso forma a estrutura secundária, ó, então mantida por interações entre as partes fixas dos aminoácidos, que pode ser alfa-hélice ou fita beta, folha beta, tá? Quando as partes variáveis dessa proteína vão interagindo, isso forma a estrutura terciária, que dá um formato tridimensional, tá? Então, é mantida por interações entre as partes variáveis, aquele radical R dos aminoácidos. Assim, cada proteína vai ter a sua forma e automaticamente vai ter a sua função, porque forma e função é uma dupla que tá, assim, ó, muito ligada na biologia.
as moléculas fazem uma função porque tem uma forma específica por trás, tá bom? Então, presta atenção que isso cai muito no vestibular. É com a estrutura terciária que a proteína adquire a sua função biológica, tá bom? E quando eu tenho, por exemplo, várias subunidades de estrutura terciária ligadas, ó, 2 ou mais estruturas terciárias unidas, a gente tem a estrutura quaternária, que não necessariamente está presente em todas as proteínas, tá? Exemplo, ó, o colágeno ele é formado por 3 polipeptídeos lineares ligados entre si. Ele tem uma estrutura quaternária, porque tem mais de um polipeptídeo interagindo, tá? A hemoglobina, que está dentro das hemácias transportando gás e oxigênio, ela é formada por 4 subunidades, 2 subunidades alfa e 2 beta, tá? E aí, quando ela se liga, ela adquire a sua função. Então, tem proteínas que só adquirem a sua função em estrutura quaternária, ou sua função completa, tá? Beleza? Mas nem toda proteína precisa chegar nesse nível de organização para ter uma função. Olha a importância da relação forma-função que a gente falou antes. Isso aqui é para você se ligar que na biologia está tudo conectado. A forma de uma molécula tem relação com a função que ela exerce. Olha aqui esse exemplo. Nós temos aqui a hemoglobina, que é uma proteína transportadora, né? Hemoglobina normal e hemoglobina falciforme, alterada por conta de uma mudança genética, uma alteração no DNA, uma mutação, tá? Olha aqui, ó. Aqui nós temos a sequência de aminoácidos na estrutura primária da hemoglobina normal, como ela se organiza em estrutura secundária e terciária e como ela se organiza em estrutura quaternária e por conta dessa estrutura ela consegue, transportar gás e oxigênio e ela ajuda a dar esse formato típico das hemácias, esse formato bicôncavo, achatadinho, que parece uma balinha, tá? Quando eu tenho uma alteração no DNA, uma mutação, lembra lá que é no DNA que tem instrução para a gente formar a proteína, se o DNA muda, as proteínas podem mudar também. Então, quem é portador de uma mutação relacionada à anemia falciforme, muda um aminoácido dessa proteína, só é uma letrinha no DNA que muda e isso já dá uma mudança de aminoácido, tá? E aí, a proteína, por ter esse aminoácido diferente aqui, no lugar do glutamato, uma valina, olha o que acontece. A estrutura secundária e terciária dela é diferente. Muda um pouquinho da estrutura de conformação dela e isso já reflete em como ela se organiza, a subunidade beta dela aqui, se organiza, e isso já reflete em como ela vai transportar gás e oxigênio, que é, com muita dificuldade, porque a estrutura dela não é adequada, não é a melhor para fazer isso, tá? E, gente, só por essa pequena alteraçãozinha de um aminoácido que muda a subunidade beta dessa proteína, olha como é que a hemácia fica no final. Então, um aminoácido mudado nessa proteína, olha, a hemácia fica em formato de foice, que é um formato que pode se engatar, que não consegue transportar tão bem oxigênio. Então, você veja a importância desse binômio, forma e função, tá bom? Agora vamos falar, para a gente encerrar nossa aulinha, vamos falar de desnaturação proteica, tá? Se para a proteína exercer uma função, ela precisa de uma estrutura específica, uma forma específica, tá? Quando ela perde essa forma, ela pode perder a função dela. Então, quando é que uma proteína desnatura? Desnaturar é perder a forma natural, a forma que funciona, tá? Então, quando ela desnatura, ela perde a sua função. Mas por que ela perde a função? Porque ela perdeu a sua estrutura terciária, tridimensional, onde ela tem a forma específica, tá? Olha lá, muito cuidado com a pegadinha de vestibular. A perda de estrutura terciária ou desnaturação não altera a estrutura primária, ou seja, a sequência dos aminoácidos que estão ali ligados, nem faz as proteínas perderem aminoácidos, nem nada disso. É só perda de estrutura tridimensional terciária. Então, falou de desnaturação, é perda de forma da estrutura terciária. Muito cuidado com isso, tá? Então, olha lá. Vamos dizer que aqui eu tenho uma proteína normal com essa conformação e quando ela desnatura, ela perde, tá, essa forma normal dela, natural, que fazia a função, e ela automaticamente perde a função. Algumas proteínas desnaturam e podem renaturar, ou seja, voltar ao seu estado original
quando aquele estímulo que está causando desnaturação é retirado, tá? Mas nem todas fazem isso. Então, falou de desnaturação, ó, perda de forma terciária, tridimensional, que consequentemente leva à perda de função, tá? Tá vendo que você não precisa decorar? Se você tiver que decorar isso, vai ficar mais difícil. Só você lembrar que a forma está relacionada à função. Se eu perco a forma, eu perco a função. E eu só tenho forma única da proteína na estrutura tridimensional, terciária, tá bom? Quais são os principais fatores que vão alterar quimicamente a proteína, que vão mexer na estrutura terciária, lembra? Proteínas são moléculas feitas de aminoácidos, eles sofrem influência do meio que eles estão, tá? Os principais fatores são os fatores físico-químicos, como, por exemplo, temperatura, pH, salinidade, radiação, que é uma quantidade de energia que pode alterar a estrutura química da proteína, agitação muito intensa, tá? Exemplos que nós temos aqui de desnaturação, para ficar bem simples. Quem gosta aí de cuidar dos cabelos, né, com muita pompa, usa aqueles produtos mais elaborados, pode ver que os shampoos, esses shampoos mais caros e tal, mais elaborados mesmo, eles geralmente vêm assim, pH balanceado. Vem assim, sem adição de sal, sem sal. Por quê? Porque isso mexe diretamente numa proteína que compõe nossos cabelos, que é a queratina. Tá? Olha aqui esse exemplo. Aqui a Beyoncé maravilhosa, né? Aqui o cabelo cacheado. Vamos dizer que a queratina dela é com formação natural, original do cabelo dela, que está determinado pelo DNA, pela informação genética que ela recebeu dos pais. É assim, encaracoladinho. E aí ela consegue mudar a conformação dessa proteína colocando uma fonte de calor. Vamos dizer lá, chapinha ou secador, alisa o cabelo, porque muda temporariamente a conformação da queratina, que originalmente era assim, passou a ser assim. Só que essa aqui é uma desnaturação, o que você acha? Reversível ou irreversível? É reversível, porque quando a gente passa ali o calorzinho, a proteína fica naquela conformação, mas assim que hidrata essa proteína de novo, ela tem contato com umidade, a temperatura muda, o que acontece? Ela volta a seu estágio original. Então é uma proteína que desnatura, mas consegue renaturar. Um outro exemplo que nós temos aqui, um ovo frito. Lá na clara do ovo nós temos o quê? Aquela proteína de reserva, energética, que é a ovoalbumina, tá certo? E aí o que acontece? Quando a gente quebra um ovo, ele tem uma clara líquida, gosmenta e transparente. Quando a gente frita, põe uma fonte de calor ali, aquela clara, ela muda de conformação, de estrutura, de textura, tá? E passa a ser branca e sólida. Mas se eu desligo o fogo, o ovo não volta. O ovo que estava frito não volta a ser um ovo cru. Por quê? Porque isso foi uma desnaturação irreversível. Então, presta atenção. O mesmo fator foi determinante na desnaturação dos dois tipos de proteína. Calor, temperatura. Só que aqui foi reversível e aqui não foi. Tá bom? Beleza? Lá na aula de enzimas, a gente vai ver alguns gráficos para falar de desnaturação. E a gente vai falar, por exemplo, por que uma febre em seres humanos pode ser, num primeiro momento, benéfica, mas depois pode prejudicar, e dar vários efeitos negativos quando essa febre sobe muito. Por quê? Porque as proteínas vão ser afetadas quando a gente muda a temperatura, tá? Essa temperatura tem energia ali no meio, essa é uma fonte de energia térmica, e isso vai mexer na estrutura das proteínas e pode ter efeitos, ruins para o organismo, como convulsão, ou em casos muito altos de febre, casos muito graves de febre muito alta, a gente pode ter até morte, tá? Mas a gente vai falar disso mais lá na aula de enzimas, que, spoilerzinho da próxima aula. Então, por aqui a gente encerra as proteínas, encerra o estudo do grupo químico, talvez o mais importante dentro da biologia, porque é o que mais cai em questão de vestibular e Enem. Então, você tem que ir para a prova assim, arrasando nesse conteúdo, tá certo? Foi um prazer ter aqui com você, espero que você tenha aproveitado essa aula, mas não deixa de assistir a próxima sobre enzimas, porque ela vai complementar, fechar com chave de ouro o estudo das proteínas, tá certo? Então, minha gente, me despeço de vocês, até a próxima aula, fica aí, não perde a aula de enzimas, e qualquer dúvida, fala com o prof e vai fazer questão depois de ter estudado isso aqui, porque não adianta você só ter ouvido, não. Você tem que dar saída nesse conteúdo para você efetivamente aprender, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço apertado para você.